Glória a Deus. Estenda a mão para cá. Amém. Meu Deus e meu Pai, nós bendizemos ao Senhor, porque nós vamos ouvir, Deus, a Tua palavra e pedimos ao Pai que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra. Pai, que sejamos edificados, Pai, que sejamos consolados, exortados, Pai, conforme o Teu querer. Fala conosco, usa, Pai, Teu servo, Pai, na autoridade do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra e a nossa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Queridos, nós vamos para a palavra. Vamos voltar ao livro de Daniel. Capítulo 1. Nós vamos ler novamente desde o versículo 1 até o versículo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus querido, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Deus, e nós queremos ser abençoados com a presença do Senhor. A presença do Senhor é o suficiente para nos abençoar. A presença do Senhor é suficiente para encher o nosso coração. A presença do Senhor é suficiente para encher a nossa alma. A presença do Senhor é suficiente para encher o nosso espírito. Ó Deus, nós temos sede de Ti, Pai. Nós temos sede da Tua presença real e verdadeira na nossa vida. Nós temos sede, meu Pai, da manifestação do Senhor em nós. Deus, nós não queremos ser teóricos, religiosos, Pai. Nós não queremos nos firmar em interpretações bíblicas. Nós queremos nos firmar na Tua presença, na Tua manifestação, no poder do Teu Espírito Santo, no poder de Jesus, no poder da glória e da graça do Senhor na nossa vida. Nos abençoa com isso, Pai. É o que nós queremos nessa noite, ser abençoados com a Tua presença, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos, por favor. Amados, no domingo passado eu falei sobre o profeta Daniel. E nessa noite eu quero voltar a falar novamente de Daniel. Mas domingo passado eu falei sobre Daniel, um homem digno de ser admirado. Eu falei de Daniel como o grande profeta Daniel, um dos 4 maiores profetas de Israel. Grande homem de Deus, grande homem que recebeu muitas revelações de Deus,
homem muito usado por Deus, homem tremendo, respeitado até hoje pela nação de Israel. Hoje eu não quero falar de Daniel como esse grande homem, como esse grande profeta, mas eu quero falar de Daniel de uma outra perspectiva. Quero falar de Daniel de uma forma diferente. Eu quero nessa noite falar com vocês sobre o menino Daniel. O menino Daniel. E é olhando Daniel como um menino, como um adolescente, que eu quero pensar com vocês hoje sobre a vida desse menino, sobre a vida desse adolescente. Hoje nós vamos tirar os olhos daquele grande profeta Daniel, um dos 4 maiores, como eu disse, entre os profetas de Israel. Vamos tirar o olho disso hoje, vamos olhar para um menino como nós temos aqui na igreja, adolescentes como nós temos aqui na igreja. Vamos imaginar, queridos, que tudo estava bem lá em Israel, tudo estava tranquilo. Judá estava tranquilo, Judá estava bem, eles tinham muita fartura, eles tinham muita comida, eles tinham muitos bens, o templo de Salomão estava uma maravilha, a igreja estava cheia, os cultos estavam maravilhosos, o templo de Salomão tinha tudo, tinha os sacerdotes, tinha os ministros do louvor, tinha o sumo sacerdote, tinha os sacerdotes que ajudavam nos sacrifícios. O rei Jeoaquim estava indo maravilhosamente bem em seu reinado. A nação tinha comida, a nação tinha estabilidade, a nação tinha segurança. Tudo estava tranquilo, tudo estava muito bem. E tem outra coisa mais interessante ainda, é que nesse período o rei de Judá havia feito uma aliança com o faraó lá no Egito, para que os dois se protegessem. Então o rei Jeoaquim, ajudava a proteger o Egito, e o Egito, nação poderosa, ajudava também a proteger Israel. Então eles estavam tranquilos. Imagina vocês, ser guardado pelo grande faraó do Egito, grande exército do Egito. Então Israel estava tranquilo, estava tudo bem entre eles, as famílias, as pessoas, os jovens cresciam, casavam, tinham filhos, tinham suas profissões, tudo correndo muito bem, muito tranquilo. Estava pronto, estava especial, estava do jeito, sabe de quê? Estava pronto para pecar, estava propício para pecar, porque tudo estava bem, porque tudo estava muito tranquilo, muito calmo. Deus estava abençoando poderosamente a prosperidade daquela nação. Então estava no jeitinho de pecar, porque geralmente quando as coisas vão indo bem, vai melhorando, vai dando estabilidade, vai dando segurança, parece que há uma facilidade para se envolver com o pecado e para se afastar de Deus. Uma vez aqui na escola dominical eu disse uma coisa, a irmã Branca até falou assim: não entendi, pastor. Eu disse para ela que nós precisamos da bênção de Deus até para pecar. Ela falou assim: o quê? O quê? A bênção de Deus até para pecar? Sim. Se Deus não te abençoar, você não consegue pecar. Se Deus não te der saúde, você não consegue pecar em cima da cama, doente, ali maltrapilho, sem nenhuma estrutura física, psicológica, emocional. Você vai pecar com o quê? Então, o momento bom, entre aspas, para as pessoas pecarem, é quando está tudo muito bem, saúde de ferro, um touro, aquela beleza, estabilidade, aquela coisa, dinheiro, irmão, já-se dinheiro, então tudo tranquilo, o clima fica propício para pecar. E foi isso que a nação de Israel fez.
Deus os abençoou muito. Deus deu prosperidade, Deus deu estabilidade política, Deus deu estabilidade no culto, Deus deu estabilidade na guerra. Tudo estava muito bem. Então o povo resolve agora se envolver com o pecado, porque normalmente é isso que nós fazemos. Se tudo vai bem por muito tempo na nossa vida, muitos de nós temos a tendência de esquecer Deus e de nos envolvermos aos poucos com o pecado. Deus enviou profetas, usou o profeta Jeremias, avisou para aquele povo durante mais de 40 anos, para eles se converterem, para eles se arrependerem, para eles pararem com aquela bagunça que eles estavam. Mas eles não ouviram, pastor Leodoro. Eles não deram ouvido, eles mataram os profetas, correram com os profetas, jogaram os profetas em cisternas, não deram ouvidos. Até que Deus fala para o profeta Abacuque que ele ia levantar uma nação forte, poderosa, e essa nação ia levar eles cativos. Amados, o Israel estava tranquilo, porque o Egito estava no poder, tinha muito poder, e eles eram aliados, né? Eles estavam aí com a ONU, né, daquela época. E acontece que há uma guerra lá entre Nabucodonosor, o rei da Babilônia, com o rei, lá com um dos faraós lá do Egito. E o Nabucodonosor vence a guerra lá em Carquemes e derrota os egípcios e derruba os aliados de Judá, de Israel. E aí, de sobremesa, o rei resolve passar lá por Israel, cerca Israel e invade Israel, aquela cidade que estava tudo tranquilo, tudo numa maravilha, invade, prende o rei, pega os utensílios do templo, pega uma quantidade enorme de gente, mas só a elite, escolheu os melhores, escolheu a elite, aqueles que faziam parte da família real, e levaram cativos para a Babilônia. Instituíram lá o tio do rei Jeoaquim para ficar ali tomando conta de Israel, enquanto eles iam embora. Israel ia pagar um tributo muito alto, mas ia poder ficar lá com um grupo de pessoas, os mais pobres. Iam poder ficar lá e pagar tributos para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor levou uma quantidade muito grande de gente, os mais nobres, os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais ricos, foram com eles para Babilônia. E ficou lá o tio de Jeoaquim como rei, mas um rei que estava debaixo do domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para tomar conta. Futuramente, depois, esse rei se rebela contra Nabucodonosor. Nabucodonosor vem e mata ele, destrói Jerusalém, leva mais uma pancada de gente. 3 vezes o povo, por 3 vezes, Nabucodonosor invade Jerusalém, leva o povo até que não sobra praticamente quase nada, até que fica um deserto, destrói o templo de Salomão, destrói os muros, destrói as casas, e fica aquele deserto, aquela pobreza, por durante aí cerca de 70 anos, até que Deus faz a nação voltar. Queridos, e vamos pensar aqui no menino chamado Daniel, brincando com seus colegas na sua casa, com seus amigos. Daniel de repente se vê cercado, as pessoas chegam, pegam os soldados babilônicos, os caldeus chegam, pegam uma grande quantidade de pessoas à força, pega o Daniel, porque o Daniel era jovem, o Daniel era bonito, pega o Daniel, pega os colegas de Daniel, ficam ali durante alguns dias em Israel, preparando para a viagem. Acorrentam aquele povo, colocam em correntes aqueles cativos e começam uma caminhada para Babilônia. Aí a gente pensa assim, bom, Babilônia deve ser pertinho, né? Deve ser, a gente andar a pé daqui até ali no córrego, de lá deve estar a Babilônia, né? O problema, irmãos, é que se a gente traça uma linha reta de Judá
até a Babilônia, que hoje é o Iraque, se a gente traça uma linha reta, dá 800 e alguma coisa de quilômetros. Linha reta no mapa, se fosse de avião. E se o avião não fizesse curva. Agora, para ir a pé, subindo o morro, descendo o morro, e eles tiveram que fazer uma curva muito grande, desceram pelo mar Mediterrâneo, depois fizeram uma curva lá não sei aonde, e voltaram pelo rio Eufrates. Sabe quantos quilômetros? 1.000, alguns dizem 1.300, outros dizem 1.500 quilômetros, pastor Leodoro. Muito mais daqui em São Paulo, acho que daqui no Rio de Janeiro. E sabe que jeito? A pé. Às vezes, alguns andavam em camelos, em cavalos, mas a grande maioria ia a pé, acorrentados. E eles iam. Sabe quantos dias eles gastaram para fazer esse percurso de Judá até a Babilônia? 4 meses. 4 meses. De dia eles caminhavam, um sol de 45 graus, deserto, o calor chega a quase 50 graus. À noite gela, à noite gela. À noite vira um frio de menos 30 graus, menos 20 graus. Então é muito frio e muito calor. E eles passaram por isso. Água, beber água, sabe como que eles bebiam água? Tinha um momento certo de beber água. Não tinha aquela coisa de, tô com sede, me dá uma aguinha para mim, pega uma água geladinha para mim ali. Não tinha isso. A água era regrada, os soldados tinham água regrada. Então, a hora de tomar água, vinha, dava água para aquele povo todo, colocava na boca, eles bebiam um pouquinho, depois, nem sabia que hora eles iam beber água, iam caminhando. As necessidades físicas eles faziam juntos, porque eles não eram soltos para ir no toalete para fazer as necessidades e escovar os dentes. Então eles ficavam tudo ali junto. A comida era servida em escassez. Não tinha muita comida para os cativos. Era pouca comida, eles estavam passando por um deserto. Imagino que muitos até morriam por esse caminho. Quando chegavam lá, e quando chegaram lá na Babilônia, chegaram desnutridos, cansados, abatidos, sem a família, longe dos pais, longe de muitos amigos, longe daquela convivência, daquela estrutura familiar que eles tinham, escravos agora, em terra estranha. Eles chegam lá, e qual é a estratégia de Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um dos homens mais inteligentes que já teve lá na Babilônia. O cara era fantástico na sua inteligência. E olha uma estratégia que ele usava. As pessoas que chegavam cativas, a primeira coisa que ele fazia é trocar o nome. Como é que você chama? Aí eu chamo João. Não vai chamar João mais. Vai chamar fulano de tal. É um nome babilônico, geralmente tinha alguma ligação com deuses, né? E o nome de Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz, passou a se chamar Belsazar. Eu esqueci o que significa, mas tem alguma coisa lá a ver com idolatria, com os deuses lá da Babilônia. Amados, e o jovem Daniel se vê então, junto com os seus amigos, em uma nação onde nem o seu nome ele teve o direito de ter. Nem o seu nome ele teve o direito de ter. Por quê? Eles faziam isso para tirar a identidade dos escravos, para roubar a cultura, para roubar a identidade, aquilo que identifica uma pessoa. Até isso eles faziam, tiravam o nome, porque tirando o nome, trocando o nome, a pessoa acostumava com o nome novo, esquecia o nome velho, ia perdendo a sua cultura, ia perdendo a sua originalidade. Aconteceu isso demais com muitos israelitas que foram para lá. Muitos, quando eles puderam voltar, 70 anos depois, não quiseram voltar. Ficaram na Babilônia, ficaram lá. Porque acostumaram com o nome, acostumaram com a cidade, acostumaram com os costumes, acostumaram alguns com os deuses babilônicos e ingressaram nessa nova vida. E o jovem Daniel se vê diante de tudo isso, e ele ainda muito jovem,
E ele precisava decidir como seria a sua vida, o que ele iria fazer, como ele iria viver, se ele se deixaria ser levado pelos costumes, pela cultura dos babilônicos, ou se ele preservaria a sua cultura do Deus Jeová, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac. E o jovem Daniel, no primeiro momento em que ele é apresentado, em que ele é convocado para trabalhar para o rei, ele deveria ficar 3 anos se preparando, comendo a comida do rei, comendo dos manjares do rei. Ele nega essa comida, ele nega essa bebida, ele come outro tipo de comida, ele não se contamina nem com a comida, e ele toma uma posição na sua vida, a posição de permanecer com Deus. Ele era jovem. Alguns estudiosos acreditam que entre 15 e 16 anos, quando ele chega lá. Mas ele era um jovem que ele tinha convicção da sua vida espiritual. E de onde veio isso? Veio de sua família, veio de seus pais, veio da sua nação, veio de Israel. Daniel frequentava os cultos, Daniel ia na igreja, Daniel ouvia as pregações, Daniel ouvia as interpretações dos rabinos, Daniel se interessou nas coisas de Deus, Daniel teve berço, e esse berço fez com que ele tivesse convicção de que ele não iria sair da presença de Deus, ainda que isso custasse a sua vida, ainda que isso custasse dele a sua vida. E durante todo aquele tempo, aqueles 70 anos, ele fica ali, naquela nação que para ele sempre foi uma nação estranha, que para ele sempre foi uma nação idólatra, que para ele sempre foi uma nação pagã. Mas ele fica ali o tempo todo lembrando de seu Deus, pensando no seu Deus. E mais, ele aproveita aquele tempo ali, aquela estada ou aquela estadia ali para falar de Deus, do Deus Jeová, do Deus Criador dos céus e da terra, para o rei. E o rei, em algumas vezes, lá o rei se converteu, ou pelo menos aparentemente se converteu, deu glória a Deus. Alguns acreditam que no final da vida de Nabucodonosor ele realmente se converte ao Deus Jeová. Amados, aí eu fico pensando assim, queridos, a nossa personalidade, a nossa identidade, ela tem muito a ver com o nosso nome, ela tem muito a ver com quem a gente está, e ela tem muito a ver onde a gente está. Quantas vezes já aconteceu com você de você pensar uma besteira, de você pensar uma bobeira, vem na sua cabeça uma besteira, aí de repente você acorda e fala, meu Deus, o que é isso? Aí você se lembra da sua família, aí você se lembra da igreja, aí você se lembra do seu nome, aí você se lembra de quem você é. Aí você fala, não posso pensar uma coisa dessa, não posso, jamais, misericórdia, meu Deus. Eu tenho toda uma estrutura de vida. Daniel, longe da sua casa, longe de sua família, sem nome agora, ele não tinha onde buscar a sua identidade. Para ele, viver como os caldeus seria algo muito propício. Para ele viver como os caldeus seria algo muito tranquilo. Se envolver com o pecado, se envolver com as coisas erradas. Mas nada fez ele desistir. Nada fez ele deixar o seu propósito, a sua convicção, a sua experiência e a sua base de formação espiritual. Uma base que foi formada em poucos anos.
Queridos, fechando essa palavra, resumindo essa palavra, eu fico pensando, nós temos muitos anos de crente, alguns mais, alguns menos, e eu fico pensando qual é a base e qual é a formação espiritual que nós temos. O que é que está seguro em nós? O que é que está firme em nós? Se nós fôssemos levados daqui para bem longe, para outra nação, se fosse tirado de nós a família, se fosse tirado de nós o nome, se nós nos sentíssemos uma pessoa completamente estranha, num lugar muito estranho, o que você tem, o que eu tenho de base, de estrutura espiritual na minha vida, para me dar firmeza? E que vida espiritual, que vida eu iria escolher, nós iríamos escolher, se nós fôssemos levados como Daniel foi levado? Daniel era um jovem, não passava de um menino ainda, um adolescente, mas ele tinha na sua vida estrutura espiritual. Ele tinha na sua vida as marcas de Deus. As marcas de Deus. O Daniel não era preocupado só com interpretações de rabinos. O Daniel, ele se preocupava em que a sua vida fosse firmada na presença de Deus. E Deus, durante o tempo todo, esteve com Daniel. Daniel foi uma pessoa que desfrutou da presença de Deus a vida toda, desde a sua infância, a sua adolescência, a fase mais difícil, a fase da adolescência, depois a fase adulta, depois a melhor idade. Acredita-se que ele morreu com 85 anos de idade, depois que ele voltou, né? Depois que eles foram liberados para voltar pelo rei persa, pelo rei da Pérsia. Então, queridos, o menino Samuel, ele tinha o que nós precisamos ter. Ele tinha o que eu preciso ter, o que você precisa ter. Sabe o que? Identidade espiritual. Saber quem somos espiritualmente. Saber quem somos espiritualmente. Hoje alguém disse uma coisa para mim, e eu disse para ela: irmã, eu tô tão crente, eu tô falando em línguas, eu tô levantando de madrugada para falar em línguas. Deus tem me visitado tanto na palavra. Deus tem sido tão bom para comigo. Eu pego o violão para cantar lá em casa, quando eu me vejo, eu estou falando em línguas com Deus. Eu estou tão crente. É, pastor, mas tem gente metendo o pau no ser. Amém, irmão, mas eu estou tão crente. Eu estou tão crente. Queridos, eu estou tão crente, tão firme. Identidade. Ah, mas eu vou matar. Ah, mas eu vou pegar e vou quebrar a boca. Não, eu estou tão crente, eu não quero saber de nada. Estou tão bem, estou tão crente, tão firme na fé. Daniel, ele não queria saber de nada. Daniel estava crente, ele tinha uma identidade. Identidade espiritual. Identidade de ser de Deus. Identidade de ser para Deus. De ser para Deus. É isso que Daniel tinha, é isso que eu quero ter, é isso que eu quero que você tenha também. Amém, queridos? Quantos têm essa identidade aqui espiritual? Amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, queridos? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite.
Nós te damos graças, meu Pai, pela tua presença, te damos graças pela tua palavra, te damos graça, meu Pai, porque o Senhor sustenta a nossa vida, te damos graças porque o Senhor é a razão da nossa vida. Nada, meu Deus, existe sem a tua presença, sem a tua graça, e é essa identidade que o Senhor tem nos dado, Pai, a identidade que o Senhor tem dado para essa igreja, a identidade que o Senhor deu para o menino Daniel, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa bênção, que essa graça continue sobre nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Podem assentar-se, por favor.